na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Olá, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Que bênção é ter você aqui com a gente. A partir de agora também estaremos juntos, estamos juntos aqui pelas nossas plataformas. 10h32 agora, horário de Brasília. Você que está na sua casa, está no seu trabalho, você que nos acompanha aí no ônibus, no seu carro particular, no carro da empresa, está em trânsito, né? Tá ligado, tá nos terminais aí, tá no metrô, tá guardando o seu ônibus, aonde você estiver, no comércio, né? Comércio em geral, nas repartições públicas, aonde você estiver trabalhando aí no seu escritório, nas fábricas, nas indústrias, que Deus possa te abençoar. Você que tá aqui no Brasil, no exterior, e estava aguardando por esse momento, é o Lâmpada para os Meus Pés, é isso mesmo. Toda segunda-feira você acompanha o Lâmpada para os Meus Pés, trazendo para você os comentários sobre a Escola Bíblica Dominical, com a participação dos nossos pastores, com o tema O Preparo da Igreja para o Arrebatamento. O preparo da igreja para o grande arrebatamento, e nós glorificamos ao nome do Senhor por isso. Aleluia, louvado seja Deus. E logo de início, deixa eu já cumprimentar os pastores que estão aqui conosco, né? Deixa eu cumprimentar aqui diretamente, começando aqui pelo exterior, os pastores que estão no exterior aí. Um grande abraço ao pastor Gerson Belucci, aliás, pastor que está ali cuidando da Europa, mora em Portugal. Um abraço ao nosso povo aí de Lisboa. Pastor Gerson, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao Lâmpada para os Meus Pés, tudo bem? Pai do Olá, Senhor. Jorge Pessoa, olá, pastor Gilson, pastores da bancada, pastor João Cidade, pastor Samir, pastor Ricardo. Eu saúdo também os nossos queridos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, nesta manhã de segunda-feira. A todos, a paz do Senhor. Vamos a mais um programa. Amém. Pastor Ricardo Azevedo, ainda em Portugal. Um abraço agora, os irmãos saindo de Lisboa, vamos para Odivelas. Pastor Ricardo Azevedo, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos companheiros da bancada, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Amém. Saindo da Europa, vamos agora para os Estados Unidos. Pastor Samir, Pai do Senhor, pastor Samir. Jorge, companheiros, queridos ouvintes, uma alegria estarmos juntos e saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gilson Souza, a paz do Senhor Jesus, vai cumprimentar os nossos irmãos, fará já uma breve introdução. Pastor Gilson, seja bem-vindo também aqui ao Lâmpada, Pai do Senhor Jesus. Olá, Jorge Pessoa, a paz do Senhor, companheiro. Muito bom dia, paz do Senhor para você, para os nossos ouvintes da nossa rádio TV Web Manaim, participando hoje da programação do Lâmpada para os Meus Pés. Quero cumprimentar também os nossos companheiros, o pastor Gerson, o pastor Samir, o pastor Ricardo Azevedo e o pastor João Cidade. Aliás, João Cidade está aí do seu lado, uma grande bênção. Eu não pude estar presencialmente hoje, mas o João está aí para me substituir e muito bem substituído. É verdade. Vamos então, né, Jorge? A paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Gilson, e será muito bem. E o pastor, a gente está aqui falando o seguinte, pastor, volta logo aqui para nossa bancada que faz muita falta aqui para a gente, que Deus abençoe sua vida. Pastor Gilson, ele enviou aqui uma saudação, fez questão de estar enviando essa saudação para você que nos acompanha aqui no Lâmpada para os Meus Pés. É isso mesmo, pastor João Cidade está aqui com a gente também, ele que sempre participa diretamente de São Paulo, mas agora teve a oportunidade de participar do Unidos em Família nesse último final de semana no Manaim, aqui de Domingos Martins, do estado do Espírito Santo. Pastor João, que alegria recebê-lo aqui. Pai do Senhor, querido. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor Jesus. É uma bênção estar com os irmãos presencialmente aqui na bancada. Realmente estivemos esse final de semana ali no Manaim, acompanhando Unidos em Família, e foi realmente um momento assim muito especial. É uma bênção. Manaim é sempre uma bênção. Agora, o Manaim com as crianças, com as famílias, é especial. Muito. É uma alegria muito grande estar ali no Manaim e aproveitar
essa segunda-feira estar aqui presencialmente no Lâmpada. Meu cumprimento a todos os irmãos, os nossos ouvintes no Brasil e no exterior, a todos a paz do Senhor Jesus. Vamos em frente, Jorge. Vamos lá, vamos em frente. O pastor Gilson deixou aqui uma breve introdução sobre a escola bíblica dominical aqui para o Lâmpada para os meus pés. Vamos ouvi-lo, está tudo pronto? Pastor Gilson, faça aí uma breve introdução, fica à vontade. Então, Jorge, numa palavra introdutória que a gente pode abordar sobre esse assunto, é a maneira como a gente vê que o livro de Cantares de Salomão, ele interage nas revelações, no caráter profético do livro, ele interage com vários outros livros, naquilo que foi mostrado lá no capítulo 12, verso 4 de Daniel, né? Também a maneira como o livro de Cantares está muito bem conectado, né? Ou seja, em conexão com o livro de Apocalipse, né? Inclusive até com relação ao nosso lema deste ano, e aquilo que Deus também preparou para essa última hora, para a entrega de uma mensagem para o mundo, e uma mensagem semelhante àquela que foi entregue ali pelos apóstolos no dia do Pentecostes. Que coisa maravilhosa é a maneira como o livro de Cantares se interage com vários livros da Bíblia e mostrando exatamente esse caráter profético do livro de Cantares. Amém, Jorge? Amém, pastor Gilson, é verdade. 10h37 e agora vamos para a primeira pergunta. E o pastor Ricardo Azevedo, diretamente de Portugal, em Odivela, estará aí contribuindo com a pergunta de número 1. Pastor Ricardo Azevedo, é contigo, fica à vontade. Pastor Gilson também, como sempre ele lhe chama, né? Fica à vontade aí, pastor. Muito bem, pastor Gilson. Vamos então ao comentário da primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: lendo Cantares, no capítulo 4, no verso 12, faça uma comparação com o que está escrito em Daniel, capítulo 12, verso 4, com relação às expressões sela este livro e até o fim do tempo. Faça a aplicação profética dessas expressões. Vamos ler antes os capítulos e os versículos dos respectivos livros. Cantares 4:12 diz assim: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Daniel 12:4 diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Muito bem, a comparação dos dois textos aponta para aquilo que é de propriedade exclusiva do Senhor, aquilo que pertence ao Senhor. Os seus segredos e mistérios, a profecia apresentada a Daniel e a sua igreja fiel, como um jardim fechado e fonte selada, tudo pertence ao Senhor, está dentro dos limites da operação do Espírito Santo. Sela este livro. A revelação do Senhor Jesus no Velho Testamento estava selada. Jesus no Velho Testamento estava oculto. A profecia não era para o tempo de Daniel. Por isso a palavra sela este livro. A profecia é de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor revela o Senhor revela os seus mistérios, no seu tempo. A igreja fiel é manancial fechado, fonte selada, onde o Espírito Santo tem operado maravilhas em seu interior. João 15:15 diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz a seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E a expressão até o fim do tempo? Vivemos o tempo do fim, o tempo do breve, e a revelação do Senhor Jesus foi aberta para a igreja fiel neste tempo, no fim dos tempos. A profecia de Daniel se cumpre em nossos dias. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. As revelações do Senhor Jesus, o noivo, descrita no livro de Cantares, são para a igreja que vive este momento profético. Vivemos o tempo que antecede o arrebatamento da igreja fiel, o tempo do breve. E as profecias sobre o arrebatamento da igreja se cumprem em nossos dias. Em breves dias, todos nós estaremos com o Senhor na Nova Jerusalém. Retorno com o senhor, pastor Gilson. Muito bem, 10h41, obrigado, pastor Ricardo, um grande abraço aos irmãos aí em Portugal. E agora vamos para o próximo comentário.
Vamos falar agora com o pastor Sami. Na pergunta de número 2, ele fará aqui os comentários sobre aquilo que o senhor tem operado na Escola Bíblica Dominical. Pastor Sami, diretamente aí dos Estados Unidos. Amém, Pai do Senhor. Jorge. A minha pergunta número 2, diz o seguinte: lendo Cantares no capítulo 5, verso 2, faça uma comparação com o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 13, lema do ano 2024, no que tange a postura da igreja em ouvir a voz do Espírito Santo. Cantares 5:2 diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos de gotas da noite. E Apocalipse 3:13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, queridos ouvintes, a comparação é que a igreja fiel tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Ela ama e deseja ouvir a voz, ouvir as revelações, as orientações e aplicar cada uma delas em sua vida. Por outro lado, o texto de Cantares 5:10 se refere profeticamente a uma igreja que conhece a voz do Senhor Jesus, chama-o de amado, fala sobre o Senhor Jesus e a sua volta, mas está dormindo e acomodada em relação a viver em obediência e na dependência do Espírito Santo. Abre somente uma fresta, como está escrito em Cantares 5:4. Fresta é quando você permite somente um pouquinho para receber. Ela quer receber as bênçãos do Senhor, mas não é o próprio Senhor. Ela gosta das bênçãos, mas não tanto do abençoador. Então, ela tem o conhecimento do caminho, mas não anda nele. Refere-se a uma igreja que nesta última hora não ouve o que o Espírito Santo diz à igreja, preparando-a para estar em condições para ser arrebatada pelo próprio Espírito Santo no dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Amém, pastor Sami, amém, isso mesmo. Bom, e agora nós vamos para a pergunta de número 3, o comentário, né? Aquilo que nós estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical, e aqui presente o pastor João Cidade, que vai estar nos ajudando, colaborando aqui com essa resposta. Aliás, já tivemos as respostas e agora estamos aqui desfrutando, né, de mais informações, de mais revelações do Espírito Santo. Pastor João. Vamos lá então, Jorge, ao comentário da pergunta 3. A pergunta 3, irmãos, ela diz assim: lendo o livro de Cantares, profeticamente, na eternidade, o Senhor Jesus, o amado, descreve a igreja fiel, a amada, como ele a queria ver e descreve as suas características. Antes, porém, ele daria a prova do maior amor pela noiva, a igreja fiel, que é o ponto central do livro. Então, pede para fazermos 3 comentários, né, sobre essa afirmativa. Então, o primeiro comentário é: qual o verso no capítulo 4 onde encontramos esse momento de prova do maior amor? Depois pergunta na letra B: em qual tempo profético amado Jesus vê esse momento? E a letra C: a que momento histórico e profético da igreja esse verso se refere? Então, o versículo, irmãos, do capítulo 4 de Cantares, em que encontramos a prova do amor do amado, do Senhor Jesus, por sua amada, a igreja fiel, é o versículo 6, irmãos, que diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Então é Cantares 4:6, que mostra, né, que descreve, né, este momento, né, da prova do maior amor do Senhor Jesus pela sua igreja. Aí pergunta, né, em qual tempo profético amado o Senhor Jesus vê? Então, o tempo profético, irmãos, em que o Senhor Jesus vê esse momento é na eternidade. O projeto, irmãos, de salvação foi estabelecido na eternidade. Então, o texto de João 8:56
ele menciona uma profecia sobre esse projeto estabelecido na eternidade. Na expressão, quando o Senhor Jesus, ele fala, ele testemunha, ele diz assim: Abraão exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou, louvado seja o Senhor. Então o tempo profético é na eternidade. Então, e a letra C, a que momento histórico e profético da igreja se refere esse texto? O texto, antes que refresque o dia e caio as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Então o momento histórico e profético, irmãos, refere-se ao sacrifício do Senhor Jesus, à sua crucificação. Quando ele diz irei ao monte da mirra, profeticamente refere-se à sua subida ali ao Monte das Oliveiras, onde no Getsêmani, que significa o lugar da prensa de óleo, o Senhor Jesus passou pela prensa do sofrimento, pois a mirra fala do sofrimento. Irei ao outeiro do incenso. Essa expressão profeticamente fala da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, no Gólgota. Ali, o Senhor Jesus ofereceu o incenso da sua vida por meio do culto mais perfeito que foi oferecido pelo Senhor Jesus ao Pai. Então, profeticamente, antes que venha o juízo do Senhor na terra e caia sobre o mundo as trevas, o Senhor deu ali o seu próprio filho, o seu filho unigênito, que passou pelo Monte da Mirra, o Getsêmani, pelo outeiro do incenso, o Gólgota, o Calvário. Não existe uma demonstração de amor, irmãos, maior do que essa da misericórdia do nosso Deus por meio do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jorge. Glória a Jesus, que bênção, né? Maravilha. Olha, o pastor João Cidade volta, ele vai ficar aqui com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as crianças intermediárias e os nossos adolescentes. E agora, na quarta pergunta, aí os comentários do pastor Gerson Belus, diretamente aí da Europa, diretamente de Portugal, que estará dando também a sua contribuição. Pastor Gerson, é contigo, fica à vontade agora. Muito bem, meus irmãos, segue a pergunta 4, que diz: lendo Mateus capítulo 16, verso 17, qual a aplicação profética da experiência de mudança de nome de Simão Pedro, feita pelo Senhor Jesus, e qual o significado e o resultado para a vida da igreja fiel? Vamos ler o texto, Mateus 16, 17, que diz: e Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Vamos iniciar, meus irmãos, com a aplicação profética dessa experiência de mudança do nome de Simão Pedro. Vamos começar com a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz, muito feliz. Simão, do hebraico Shimon, significa chamado para ouvir, ou aquele que ouve. Bar, do hebraico, é filho, ou seja, aquele que foi gerado. E Jonas, também do hebraico, é a palavra Ioná, que quer dizer pomba, que na palavra é símbolo do Espírito Santo. Então, quando Jesus chama Pedro de Simão Barjonas, significa chamado para ouvir aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo. Então, observem, meus irmãos, que coisa maravilhosa. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que Pedro foi bem-aventurado porque ouviu o que foi gerado pelo Espírito Santo, ou seja, ele ouviu a revelação que está lá em Mateus 16, expressa da seguinte maneira: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o significado e o resultado para a vida da igreja fiel, que é a segunda parte da nossa pergunta, é que nós somos muito felizes, nós somos bem-aventurados porque ouvimos a voz do Espírito Santo, as revelações e a direção do Senhor através do Espírito Santo para as nossas vidas. E como homens prudentes que somos, a exemplo daquilo que conta a parábola em Mateus 7, 24, nós colocamos em prática aquilo que o Espírito Santo está dizendo.
Que Deus nos abençoe. Eu volto a palavra a você, pastor Gilson, ao Jorge Pessoa. Maravilha, pastor Gerson, obrigado. Bom, 10h51, você está acompanhando aí com a gente, né? O Lâmpada para os Meus Pés, são os comentários aqui dos nossos pastores, daquilo que Deus tem operado na Escola Bíblica Dominical. E agora nós vamos falar sobre as crianças intermediários e adolescentes, e eu vou pedir que o pastor João Cidade esteja aqui nos ajudando, né, com esse comentário também. Eu vou até ler aqui em Cantares, capítulo 4, no verso 12, que diz assim, foi a quinta pergunta, né, da EBD. Faça a comparação com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, dos versos 5 e 9, identificando as características da noiva, que é a igreja, e a ação do noivo, que é o Senhor Jesus. Pastor João. Jorge, assim, as perguntas das crianças são sempre muito ricas, né? Muito profundas, louvado seja o Senhor. Então, o verso de Cantares 4:12, ele diz assim, jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Apocalipse 5, verso 5, diz, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E também Apocalipse 5:9, que diz, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Irmãos, a noiva é um jardim fechado, é uma fonte selada. O noivo é o único que pode abrir os selos, porque venceu a morte para abrir o livro e desatar os seus selos, né? Então, comparando, né, até mesmo os textos, nós vemos que a igreja fiel, a noiva, é um jardim fechado, é um manancial fechado, é uma fonte selada. Por quê? Porque o noivo, o Senhor Jesus, ele venceu a morte e com seu sangue ele comprou para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, conforme está descrito nos versículos 5 e 9 do capítulo 5 de Apocalipse. Agora, a resposta das crianças é sempre muito uma bênção, muito clara, muito objetiva. Então, nós temos aqui uma das respostas, separamos aqui uma das respostas das crianças que diz assim, a igreja é um jardim fechado, um manancial fechado e uma fonte selada, louvado seja o Senhor. É uma bênção, né? A participação das crianças, o envolvimento das crianças na Escola Bíblica Dominical. Amém. É verdade, a participação é notável ali das nossas crianças e elas respondem, são objetivas, mas com revelações, revelações profundas, e a participação delas assim, é algo muito importante para a igreja e fortalece a igreja e as nossas crianças. Nós glorificamos a Deus pelas suas vidas, né? Glorificamos a Deus também pela vida das professoras, servas de Deus que foram levantadas e nós temos aí irmãs que levam a palavra, levam o ensino para os nossos filhos, para os nossos pequenos. Por isso, pastor João Cidade, né? A importância dos pais ou do responsável estar levando uma criança para a escola bíblica dominical. Não, é uma alegria. A gente vê, assim, ali a alegria das crianças, a vontade das crianças em participarem, né, da Escola Bíblica Dominical. Recentemente foi lido um testemunho ali no início da Escola Bíblica Dominical de uma criança que começou aí na igreja e os pais até queriam levá-la. Eu me lembro desse testemunho, o pastor Gilson leu ele pela manhã, que os pais queriam levá-la para passear num parque, alguma coisa, e ela, assim, foi convidada pelos amigos para participar ali da Escola Bíblica Dominical, e ela pediu até uma oração no sábado, pediu para os diáconos ali orar com ela, porque ele queria participar da Escola Bíblica Dominical. E o Senhor deu essa bênção, ouviu ali a oração, o pedido dele, os pais permitiram que ele estivesse na Escola Bíblica Dominical e depois foram então passear. Então, a importância dessa coisa, né? A participação na Escola Bíblica Dominical das crianças e ali a operação do Senhor por meio ali, o Senhor usando as professoras, como você comentou, as professoras têm sido uma bênção, um ensino, então, as crianças têm sido
uma bênção no meio da igreja, as suas orações, o seu louvor, a sua glorificação e a participação na escola bíblica dominical. É verdade. E outra, essa experiência que o pastor trouxe agora aqui para o Lâmpada, a gente fica maravilhado, é edificante, né? E hoje pela manhã, pastor, e olha só que interessante, nós recebemos hoje pela manhã uma experiência de uma criança de 6 anos, que infelizmente a família dessa criança não serve ao Senhor. E essa criança ficou ontem chorando na calçada da sua casa, querendo que alguém o levasse para a igreja, porque a sua família não queria levar. Que a família não crê, não vai para a igreja, enfim. E essa criança, algumas vezes, ela foi e ela amou e ama, né? Ela começou a amar ali a escola bíblica dominical. E ontem, quando ela estava já se preparando e ficou sabendo que os responsáveis, os pais, não iriam levá-la, ela ficou aos prantos na calçada, né? E um companheiro, um obreiro, viu aquela situação, tentou ali contornar, e teve a oportunidade de orar pela criança depois, e a criança depois pôde ir à igreja. Amém. Pôde ir à igreja, mas foi um momento assim, difícil também, mas foi uma experiência, né? Uma criança chorando porque ela queria ir para a casa de Deus, né? Louvado seja o Senhor. E a gente sabe que o Senhor, nós temos essa consciência, esse entendimento do que o Senhor vê esse coração, vê esse clamor, vê essa oração, vê esse desejo. E nós sabemos que o Senhor, em breve, o Senhor vai operar nesse lar. Em nome de Jesus. Operando ali uma bênção de salvação, integrando toda essa família na presença do Senhor. Nós cremos que o Senhor pode operar e o Senhor irá realizar essa bênção na vida dessa família. Até por amor e pela oração dessa criança. Verdade. Louvado seja o Senhor. 10h58, horário de Brasília. Estamos chegando aqui quase ao final do Lâmpada para os Meus Pés. Mas antes, é claro, as irmãs, as servas do Senhor estão aguardando, né? Quarta-feira agora tem reunião de senhoras. E as irmãs já devem estar perguntando: queremos saber qual é a contribuição, o que nós podemos trazer aqui de palavra, de contribuição para esta quarta-feira. Pastor João. Jorge, conversando com o pastor Gilson, então, a sugestão é que as irmãs desenvolvam ali a pergunta número 2. O pastor Gilson, no início, ali fez uma introdução, falou ali da interação do livro de Cantares com os demais livros, mencionou o próprio livro de Daniel, o livro de Apocalipse, e lembrou do lema do ano. Ele lembrou do lema do ano. Então, a sugestão é justamente as irmãs desenvolverem essa questão da pergunta 2, que fala, né, do ouvir, essa postura da igreja fiel em ouvir a voz do Espírito Santo, num contraste até mesmo da igreja, né, ali como está descrito ali em Cantares 5:2, que fala profeticamente de uma igreja infiel, que está dormindo, está acomodada e que não deseja ouvir a voz do Senhor, mas a igreja fiel é aquela que fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então, falando dessa postura da igreja fiel, do desejo de ouvir, de obedecer, pastor Gerson também comentou sobre, na pergunta ali, ele falou sobre a parábola daquele que ouve e que pratica e que edifica a casa sobre a rocha, né? Então, é esse tema para as senhoras desenvolverem na reunião, no culto, né, da quarta-feira. Que maravilha. Tá aí a sugestão para você, minha irmã, serva de Deus. Agora ore e busca o Senhor. E o Senhor, é claro, vai operar uma bênção aí nessa próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Estamos chegando aqui ao final. Pois é, passa tão rápido, né? Mas já, irmão, já. Estamos terminando aqui e é importante que você compartilhe o link. Compartilhe esse link do Lâmpada para os Meus Pés para a sua igreja, para que o pastor, o irmão que está à frente da igreja, estude a palavra de Deus, né? Com as ovelhas, com os irmãos. Busquem mais, não é verdade? Busque mais revelações do Espírito Santo, busque mais. E você vai se preparando aí e vai aprendendo cada vez mais os ensinos da doutrina, da palavra de Deus. Compartilhe aqui o nosso link para você que está nos acompanhando no Brasil e também no exterior. Deixa eu me despedir aqui dos pastores, né? Pastor Gilson Souza, um grande abraço. Paz do Senhor Jesus, pastor Gilson. Estamos com saudades aí do Senhor, hein? Amém, Jorge. Eu também quero me despedir de você. A nossa programação de hoje, quero desejar a você um bom dia, uma boa semana, uma programação maravilhosa na nossa querida Rádio TV Web Manaim.
Despeço também dos nossos companheiros, né? O pastor João Cidade, que está aí bem pertinho de você, e também dos nossos companheiros, pastor Gerson Belucci, pastor Ricardo Azevedo e também o pastor Samir Abazov, lá nos Estados Unidos. Amém, a paz do Senhor a todos. Amém. Pai do Senhor, pastor Gerson Belucci, um abraço aos irmãos aí de Lisboa, em Portugal. Amém, pastor Gilson, Jorge Pessoa, companheiros da bancada, pastor João Cidade, pastor Ricardo, pastor Samir, e também os nossos queridos ouvintes que sempre nos acompanham neste abençoado programa. Que tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor. A paz do Senhor. Maravilha, vamos despedir aqui também do pastor Ricardo Azevedo. O pastor Ricardo Azevedo também aí de Portugal. Um abraço aos irmãos. Aliás, um abraço para todos do Manaim, aí de Portugal, a igreja de Odivelas, todas as nossas igrejas em Portugal, toda a Europa aí conectada aí com a gente. Que Deus abençoe. Um abraço, pastor Ricardo. Boa semana, hein? A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor, pastores da bancada, a paz do Senhor aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. E vamos para mais uma semana, e se Deus quiser, uma semana de muitas vitórias. Em nome de Jesus. Pastor Samir, um abraço ao povo aí mais uma vez dos Estados Unidos, hein? Quero me despedir também de vocês, companheiros todos, ouvintes. Deus vos abençoe. Uma boa semana a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, boa semana. 11h mais 2 minutos. Pastor João Cidade, obrigado por sua contribuição. Vai ficar aí durante toda essa semana? Não, Jorge, amanhã, se Deus quiser. Ou já quer ficar por próximo Lâmpada para os Meus Pés? Ou unidos em família, né? Daqui a 15 dias, menos de 15 dias, né? Não, então, se Deus quiser, estamos retornando amanhã para São Paulo. Ficamos esses dias aqui por conta até mesmo do Lâmpada, né? Mas estamos retornando amanhã, se Deus quiser. Uma alegria estar aqui, Jorge, na bancada. Meu abraço a todos os nossos irmãos, os nossos queridos ouvintes, as irmãs que estão conectadas. É sempre uma alegria. Então, a paz do Senhor Jesus. Uma boa semana a todos. Amém. Paz do Senhor Jesus. 11h mais 3 minutos. Que Deus abençoe. Estamos encerrando aqui mais uma edição do Lâmpada para os Meus Pés. E compartilhe aqui o nosso link do Lâmpada. E que você, é claro, continue estudando, buscando a palavra de Deus, orando, perseverando em oração e com ação de graças, né? Sempre glorificando também ao nome do Senhor. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Rádio Manaim. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os seus pés.